Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso videocast Guideline Talk, aqui do curso de atualização em psiquiatria da AFIA. Esse videocast é destinado para a gente destrinchar um guideline específico, conseguirmos enxergar aí as minúcias desse guideline e como aplicar esse guideline na prática clínica, né, que é o mais interessante aí para a gente. Hoje temos a honra aqui de receber a doutora Lorena Catarina Delsan. Doutora Lorena é professora aqui no curso de pós-graduação em psiquiatria da AFIA, Educação Médica, médica formada pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, aqui em São Paulo, psiquiatra também pela Escola Paulista de Medicina, com doutorado em psiquiatria e psicologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, atualmente pós-doutoranda da Unifesp também. Doutora Lorena, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite aqui do nosso Guideline Talk. Seja muito bem-vinda. Opa, muito obrigada pelo convite, Marcela. Uma honra estar aqui. Então, pessoal, vamos agora já iniciar a discussão do nosso guideline, aí em tela já para vocês. O Guideline Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, de 2024, Clinical Practice Guideline for the Management of Perinatal Mood, Anxiety and Related Disorders. Então, esse é um documento do CAMAT muito recente, pessoal, focado em transtornos mentais perinatais, né? Então, isso que a gente vai abordar aqui, as medicações de escolha, pacientes gestantes, pacientes que estão amamentando, pacientes com algum episódio de humor dentro desse período perinatal. Vamos então ao artigo, doutora Lorena, o nosso guideline? Vamos sim. Então, o CANMAT, né, realmente aí é um dos melhores guidelines que a gente tem para transtornos do humor. Então, aí é um artigo muito interessante que vai guiar a nossa prática clínica, né? Então, assim, a gente sabe que transtorno do humor, ele é muito frequente, né? Especialmente quadros depressivos, né? Quadros ansiosos durante aquele período perinatal. Então, a gente vai aqui explorar um pouquinho de depressão maior, transtorno de ansiedade generalizada, o TOC também, que é frequente, TEPT, né, e o transtorno bipolar, tanto na gravidez quanto também no puerpério. E a ideia do guideline é o quê? A gente tentar padronizar a nossa conduta, né, para a gente aí oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Então, o CANMAT, para quem não conhece, é um guideline que ele vai pegar, né, as melhores referências que a gente tem na literatura. Então, vai pegar tanto de revisão sistemática, meta-análise, estudo de corte, né, ensaio clínico, um painel de especialistas. Então, vai fazer aí uma revisão de tudo que tem na literatura e vai avaliar em níveis de evidência, nível 1, nível 2, nível 3. Então, isso vai guiar a nossa prática clínica, tá? Então, a gente tem aí, né, milhares, digamos assim, né, de artigos, né, que vão ser aí, estar presentes no guideline, dando força ao nosso guideline. Até aqui no slide anterior, Lorena, eu vou chamar a atenção do pessoal para uma coisa que eu achei muito interessante, pessoal, nesse documento aí do CAMAT. Vejam que o CAMAT tem essa tradição, né, de sempre ter esse painel de especialistas, então não é simplesmente uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, mas existe um crivo de especialistas em relação àquilo. E olha que interessante, esse painel foi composto, logicamente, psiquiatras, psicólogos, mas eles também incluíram obstetras, enfermeiros e pessoas com experiência vivida da doença. Olha que interessante, olha que diferente, né? Um guideline incluir todas as pessoas envolvidas, né, nesse cuidado, envolvidas no desenrolar aí de um transtorno mental nesse período perinatal, que é um período muito sensível, né, e muito delicado até pra gente, né, Lorena, conseguir fazer alguma intervenção. É comum a gente ter alguma dúvida, né? Poxa, esse remédio pode na gravidez, não pode, no puerpério, quando a paciente está amamentando, o que eu faço, como que eu trato algum transtorno mental, é diferente ou não é? Então esse documento vem para trazer um certo conforto, um certo direcionamento, né, com respaldo em evidência daquilo que a gente pode se embasar para conseguir balizar nossas decisões, né? Não, sem dúvida. Inclusive também participação de pesquisadores brasileiros, né, como a professora Elisa Britsky. Então, muito interessante.
Então, o que a gente faz, né? Começando, é interessante a gente pensar aqui, usar alguns instrumentos de triagem. A gente geralmente não utiliza instrumento de triagem, né? Mas é interessante começar para a gente tentar identificar de maneira precoce os sintomas de humor. Então, assim, usar escalas seria interessante para a gente começar, especialmente triagens começando aí em cada trimestre da gestação e também no pós-parto imediato, né? De 6 meses até 18 meses, tá? De 6 semanas, perdão, até 12 semanas, né? 12 meses. 12 meses. Isso seria interessante do porquê? Porque a gente, nesse caso, muitas vezes na escala, a gente vai pegar os sintomas e a gente vai conseguir diagnosticar nossos pacientes, porque muitas vezes eles não vão trazer de maneira ativa os sintomas depressivos para você. A ideia disso, Lorena, eu acho que até pra gente não comer bola, né, pessoal? Pra gente não ficar esperando o quadro piorar muito a ponto da paciente, né, ou da família levar para um atendimento psiquiátrico. Se a gente conseguir padronizar essas escalas para uma aplicação regular, né, não só durante a gestação, mas como está colocado ali até depois do parto, né, um segmento aí, pelo menos um ano ali depois do parto, para a gente conseguir avaliando a evolução dessa paciente do bem-estar, não só físico, né, do puerpério ali, mas também mental, né? Mental. Exatamente. E pensando na questão da epidemia, né, de epidemiologia, perdão, de prevalência, a gente tem aí questões de depressão, né? A depressão durante a gestação, ela pode atingir aí até 13% das nossas pacientes, mas no pós-parto aumenta bastante, significativamente, vai para até 20%, né, de sintomas significativos e 7% de episódios depressivos maior. E o risco que a gente tem nas nossas pacientes, o maior risco ali se dá aí nos 6 meses após o parto. Então, é um período que geralmente a gente pensa puerpério, 45 dias e ponto final, passa. Não, a gente também pode se estender por mais tempo. Então, essa paciente, ela vai estar aí num estado de vulnerabilidade, né? Inclusive também para outras doenças, né? Como, por exemplo, ansiedade, né? Tantos sintomas aí também de medo do parto, por exemplo, né? A tocofobia atinge aí até 14% das nossas pacientes. O toque perinatal também é interessante. A gente vê aí até 70% das mulheres com toque, elas podem ter uma piora transitória, né, durante esse período perinatal. Isso é interessante porque, gente, muitas vezes antigamente achava que a mulher, durante a gestação, ela melhorava dos sintomas psiquiátricos. E a gente percebe que não é muito bem assim, né? Era comum a gente ouvir isso, né, Lorena? A mulher engravida vai melhorar. Ao contrário, a gente vai ver uma piora de muitos sintomas. Aqui a gente está trazendo a questões do humor, né? Então, toque, TEPT, ansiedade, depressão, né? E isso tende a piorar, e inclusive também um transtorno bipolar. Então a gente tem aí uma prevalência, né? Perinatal é muito semelhante à geral, mas a gente tem altas taxas de recaída no pós-parto, atingindo até 50% dessas pacientes e até 66% quando elas param a medicação, porque muitas medicações, elas podem aí interferir também na formação fetal. Então existe essa questão de muitas vezes o médico retirar a medicação e a paciente recair. Inclusive também uma população mais vulnerável a psicoses pós-parto. Então de uma até duas, né, em cada 100 aí, mil partos, muito maior em mulheres com bipolar prévio, né? Então assim, pacientes que podem abrir quadros aí de psicose pós-parto são aí uma vulnerabilidade grande nas pacientes bipolares. Né? Como a gente faz a avaliação diagnóstica? É igual qualquer anamnese, tá, gente? Então, fazer aí uma abordagem empática, inclusiva, no ambiente seguro, avaliar a história, uso de substâncias, antecedentes, como você faria como qualquer outro paciente, certo? Então, é muito importante a gente avaliar, inclusive também perguntar questões de suicídio, né? E fazer também exames laboratoriais, muitas vezes também é interessante. Não para todos os casos, mas para alguns também é válido. Agora a gente também tem alguma questão de diagnósticos diferenciais que a gente tem que também levar em consideração. Muitas mulheres, elas têm os sintomas leves e transitórios que são muito comuns no pós-parto. O baby blues, por exemplo, né, que é aquela tristeza mais leve, de vez em quando uma irritabilidade, uma ansiedade, e isso tende a melhorar em algumas semanas. Então a gente tem de 40% a 80% de prevalência, é alta o baby blues, e é devido mesmo a flutuações hormonais que a mulher tem, que é normal. Também temos o baby pinks, né, que seria uma euforia leve, né, um aumento de energia, uma fala mais excessiva, também com melhoras espontâneas, né? Tanto um
quanto o outro, a gente não simplesmente tem que pensar, é normal, vai passar e ponto final. Não, a gente tem que ficar um pouco atento, porque também tem um risco disso progredir e a pessoa abrir um quadro de uma depressão, né, de pós-parto tardiamente. Também temos outros diagnósticos importantes que seriam transtornos adaptativos, isso uma mudança de papéis para a mulher, agora ela é mãe, ela tem aí também questões com a criança, responsabilidades, dificuldade de amamentação, pressão social, né, muitas vezes traumas também na gestação, complicações obstétricas e por aí vai, que podem abrir quadros aí adaptativos também. E a gente tem diversos sintomas, né, típicos perinatais. Então, a gente tem sintomas depressivos de culpa, né, sobre parentabilidade, da fato de ser mãe, né, de ansiedade, preocupações excessivas com a criança, toques, né, muitas vezes pensamentos intrusivos de segurança ou mesmo de agressão ao filho, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. TEPT relacionado, por exemplo, à violência obstétrica, tá? Tocofobia também, né, medo extremo relacionado ao parto. Então, todos esses sintomas a gente pode ver nas nossas pacientes. Então, sempre é importante a gente pensar que se o paciente tem algum quadro, é bom a gente aí, né, estabilizar ele antes do parto, né? Então, o que a gente tem que fazer? Remitir os sintomas, prevenir recorrência, reduzir as comorbidades psiquiátricas e também as físicas e garantir a segurança tanto da mãe quanto da criança. Isso é fundamental. Isso acho que é importante, né, Lorena? Pessoal, isso em condições ideais, né? A gente como psiquiatra, a gente não consegue, mesmo às vezes querendo, definir o desfecho, né, ou como que vai ser o andamento ali da vida dos nossos pacientes. A gente pode até ficar com medo, né, de uma paciente ali que já tem algum transtorno mental grave, se ela está em curso de um tratamento, está instável, de como que isso vai decorrer durante o curso de uma gestação, né? Então a gente pode aconselhar, e é o nosso dever até, né, Lorena, de expor esses riscos e expor o que seria o ideal, né? E aí a paciente, né, junto ali com a família, né, tomar a decisão ali que ela julga correta para a vida, para o destino dela e da família. Mas cabe a gente também explicar o que seria o ideal, né? Então, se uma paciente está num quadro psicótico franco, eu acho que é senso comum, né, que não seria o momento ideal para uma gestação. Se a paciente está num quadro depressivo grave, se está numa síndrome maníaca, num episódio maníaco, né? Então, tudo isso é importante a gente pontuar como itens ideais para a gente tentar conduzir uma paciente com algum transtorno mental em tratamento, que aquilo não aconteça no momento agudo da doença e sim no momento onde a paciente está estável, né, Lorena? Exatamente, mas infelizmente os pacientes não seguem by the book, né? Exatamente, e aí que vem as nossas orientações em seguida. Exatamente. Né? Pensando na questão da gravidade dos sintomas, então pensando em sintomas leves, sintomas moderados, né? Muitas vezes você não vai precisar fazer uso de medicações. Então, por exemplo, intervenções não farmacológicas, elas bastam. Então, mudança do estilo de vida, psicoterapia, intervenções psicossociais, até medicina complementar também acabam sendo aí positivas, né? Quando o grau é moderado, aí é interessante fazer o uso da medicação, muitas vezes aliar também a terapias, tá? Técnicas não farmacológicas. Em casos mais graves, a medicação ela é essencial mesmo, tá? Então, muitas vezes, chegando quadros moderados e graves, a combinação, tá? Ela é mais frequente, uma abordagem mais eficaz também. Pensando no transtorno bipolar, né? Tratamentos farmacológicos, eles são obrigatórios. Tá? Então, assim, é quase sempre indicado, para não dizer obrigatório, né? Porque tem uma alta taxa de recaída nesses pacientes e também o risco, né, de quadros mais graves, como, por exemplo, também de psicoses pós-parto, muitas vezes necessitando até de hospitalizações também, né? Quadros muito mais graves, com risco iminente, quadros psicóticos, risco iminente de morte, por exemplo, algumas técnicas, elas podem ser mais eficazes, como, por exemplo, estimulação cerebral não invasiva e a mais importante, né, a eletroconvulsoterapia também, mas para casos muito urgentes e muito aí psicoses agudas, catatonias, riscos de morte iminente.
Em relação aos tratamentos psicossociais e psicológicos, eles também são muito válidos, como eu comentei, né? Tanto para quadros aí leves, moderados, inclusive ou graves. O que nós temos de primeira linha seria, nesse caso, a terapia cognitivo-comportamental. Temos também outras terapias, por exemplo, interpessoal, mindfulness e também apoio de grupos, também é muito válido. Mas o que nós temos aí de mais evidência é a TCC. E também recomendações importantes de estilo de vida, que eu gosto de dizer para os pacientes. Muitas vezes o tratamento ele é baseado num tripé: medicação, né, a psicologia e também a mudança de estilo de vida. Né? Nesse caso, a atividade física ela pode ter um benefício, nível de evidência 2, né, especialmente exercícios aeróbicos de intensidade aí pelo menos moderada, 150 minutos por semana ou mais. Eles acabam sendo eficazes para prevenção de sintomas depressivos e também durante a gestação e no pós-parto, né? E o tratamento de exercícios aeróbicos também, aí você pode ter uma redução pequena e moderada na gravidade também dos sintomas depressivos, tá? Mas também atividades leves, como por exemplo uma caminhada também é interessante, tá? Porém, eles comentam que atividades um pouco mais moderadas vão ter aí uma redução melhor dos sintomas, né? Também é interessante a atividade física também para os sintomas de ansiedade, além dos sintomas depressivos. Isso é interessante, né, Lorena? Porque até antes do guideline aí trazer intervenções medicamentosas, talvez o colega que está assistindo aí é o que o pessoal está mais ansioso para ver, mas vejam que tem todo um caminho antes, né, de orientações, de mudança de estilo de vida. Atividade física é sempre indicado, né? A gente até discutimos aí no nosso videocast Papers Update desse mês, falando sobre a importância de se sair do sedentarismo, né? Então, esse guideline, o CAMAT traz aí pelo menos 150 minutos por semana, mas entendam que a gente conseguir ajudar essa paciente a sair do sedentarismo, ela já vai ter um ganho muito grande, né? Principalmente na prevenção, né, de um quadro depressivo, mas também no tratamento, né? Então a gente tem que ter um cuidado de como falar com essa paciente, não como cobrança, não como lição de casa, mas explicando que, olha, o único caminho não é a medicação, principalmente em quadros leves, né, moderados, quadros depressivos, ansiosos. É importante a paciente saber disso e é nossa obrigação, sim, conseguir explicar isso para a paciente, né, Lorena? Exatamente, sem contar também a melhora, né, de perda de peso, né, uma melhora também das questões físicas e clínicas e psiquiátricas dessa paciente. Até vai melhorar o desfecho, provavelmente, da gestação, né, vai ser uma gestação mais saudável se aquela paciente, provavelmente, se ela estiver envolvida, estiver ativa fisicamente, praticando algum exercício físico, tende a ser uma gestação mais tranquila, né? Exato. Obviamente dentro do limite clínico da paciente. Com certeza. Também temos a questão do sono, tá? O sono, também interrupções do sono, da qualidade do sono, ele acaba predispondo a sintomas aí depressivos, ansiosos e outros transtornos do humor também perinatais. Então, relações de higiene do sono, educação sobre o sono, né? Eles têm um nível de evidência 2, né? Muitas vezes não previnem eficazmente a depressão pós-parto, mas ajudam a não piorá-la, né? Então, proteção do sono materno, ela é muito fundamental, especialmente em pacientes bipolares, que nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Terapias cognitivo-comportamental, pensando na insônia, tem bons níveis de evidência aí, nível 1, né? Pensando aí de melhora de depressão e na gravidez, né? Da ansiedade, e aí evidências aí positivas também, tá? Para níveis de evidência 4, um pós-parto, né? Quando a gente tem aí um CBT1, tá? Mas nesse caso aí, né, a gente também tem essa questão do sono como sendo algo positivo para as nossas pacientes. Tem até uma sugestão que o guideline traz, Lorena, muito interessante, né? Uma intervenção simples para proteção do sono dessa paciente, né, como outro adulto, né, por exemplo, o parceiro, a parceira ali, realizar essa alimentação noturna do bebê. Sim. Algo que pode parecer um tabu, bobo, né, Lorena? Bobo, sim, mas assim, é algo que para muitas mulheres pode parecer um tabu, né? Não, eu que tenho que fazer essa alimentação. O ideal é que essa paciente consiga se manter bem, né, melhorar mentalmente, né, conseguir se estabilizar, e aí sim ela vai conseguir estar melhor ali, né, para o neném. Então, acho que traz esse conforto, e é importante a gente explicar isso para a paciente, de que tudo bem, né? De que não é simplesmente a mãe ali que tem que dar conta de tudo. Então, às vezes, para a paciente ouvir isso do médico, da médica, é importante, né, Lorena? Não, sem dúvida, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental para a insônia ela é fundamental.
Também temos aí a terapia com luz brilhante, mas nesse caso uma eficácia mais modesta, e também questões dietéticas aí com poucos níveis de evidência. Na questão de intervenções farmacológicas, né, primeiramente a gente tem alguns princípios gerais, né, então, por exemplo, quando a gente vai indicar, né, a medicação, a gente pensa sempre em questão de primeira linha, né, quando os sintomas são moderados a graves, e sempre quando o paciente tem transtorno afetivo bipolar, e também quando que tem qualquer tipo de grau de psicose, tá, então nesse caso a gente tem que introduzir a medicação. Então, também a gente introduz a medicação quando intervenções não farmacológicas não deram efeito ou não são acessíveis, tá? Então, eu tenho que fazer terapia, não tem terapeuta onde eu estou. Então, nesse caso, é interessante fazer uso da medicação. Ou se o próprio paciente querer fazer uso da medicação, Marcelo, eu quero fazer uso da medicação. Sim, às vezes é uma escolha. Né, tendo um grau leve, né? E também é interessante frisar que temos novos tratamentos aí surgindo, né, para depressão pós-parto grave. Nesse caso aí, os análogos de pregnanolona, que seria, por exemplo, a brexanolona e também a zuranolona, né? Um é oral, que é a zuranolona, e a brexanolona intravenosa, né? Então, elas são específicas para quadros de depressão pós-parto graves, tá? Que foram aprovados recentemente pelo FDA nos Estados Unidos. Específicos para isso, né, Lorena? A gente vai falar de outras medicações, pessoal, mas essas duas medicações é importante vocês saberem que são novidades, né? E a questão também, né, que a gente acaba tendo, sempre pensar no risco-benefício, no tratamento, o uso de medicamentos, porque você vai ter, né, a questão dos benefícios da mãe, de uma saúde mental materna, e muitas vezes podem ter algum tipo de malefício para o feto. Então, a gente tem que pesar custo-benefício. Vamos falar um pouco mais para frente, por exemplo, de medicações, né, que tem aí, por exemplo, lítio, né, pode levar a algumas cardiopatias nas crianças. Entretanto, por exemplo, num quadro, uma psicose aguda, um quadro maníaco, talvez é melhor a mãe estar tomando essa medicação do que, por exemplo, se colocar numa situação de risco, né? Então, temos que pesar sempre custos-benefícios nessas situações. E essa questão, né, Lorena, pessoal, sempre, né, idealmente, uma decisão compartilhada, né? Vocês aí com a paciente. Tem algumas situações muito graves, muito específicas, onde o médico, né, o psiquiatra e a família precisa nortear esse tratamento e definir algumas intervenções que são necessárias, independente, né, do que aquela paciente que não está em condição de se autodeterminar deseja naquele momento. Mas, de forma geral, e a enorme maioria dos casos, sempre tomar essa decisão compartilhada com aquela paciente, né, para ela entender os riscos, os benefícios, e junto com vocês explicando isso para a paciente, para a família, todos chegarem a um acordo de qual caminho é melhor ser seguido, né? O correto é fazer desse jeito, o ético é fazer desse jeito. Então, a gente também tem alguma questão em relação à segurança das medicações na gestação e também na lactação, né? Então, a maioria dos psicotrópicos que nós temos aqui na psiquiatria, eles são seguros, né? Na verdade, muitas vezes os pacientes ficam com medo, é psicotrópico, né? Então, na verdade, eles são muito seguros, tá? Tanto na gestação quanto também na lactação, tá? Então, aí a gente tem uma evidência, né? Ela provém principalmente de estudos observacionais. Esse que é um problema, que não temos como fazer estudos em grávidas, né? Para analisar se a medicação funciona ou não, se vai dar alguma alteração fetal. Isso é antiético, né? Então, esses estudos, eles são vistos observacionais, né? E na lactação, a maioria das drogas, né? Ela possui uma dose relativa no leite materno de menos de 10%. Também é seguro. Então, nós estamos mexendo com medicações, a grande maioria, de uma boa segurança também. Então, a gente fala um pouquinho dos antidepressivos. Eles são a primeira linha de tratamento de diversas comorbidades, como, por exemplo, depressão, ansiedade, toque, né, também o TEPT, né? Eles podem ser usados como adjuntos no transtorno bipolar e também na maioria dos pacientes, né, especialmente os inibidores seletivos, os duais e alguns tricíclicos, eles têm baixo risco para malformações congênitas, né? Eles, entretanto, não são recomendados reduzir ou suspender o antidepressivo próximo ao parto, tá? Então, isso é bom para você evitar, nesse caso, uma recaída materna, né, que é um período de vulnerabilidade no pós-parto. Lembrando que na lactação,
gestação, os antidepressivos são geralmente seguros, exceto a doxepina, né? Que é um tricíclico, ele pode dar um pouquinho mais de sedação no lactente, e a gente sempre recomenda também um pouco de cautela na fluoxetina, que ela tem uma meia-vida muito grande, então ela fica muito tempo no sangue, podendo passar mais para a criança, e também a apopropiona com alguns relatos de convulsões infantis. Os antipiléticos, também os estabilizadores do humor, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, especialmente o valproato, né, o ácido valproico. Ele aí, se tem um medicamento que a gente não pode usar, é o valproato na gestação, né? Então, se fica alguma coisa aí para vocês, já lembrem disso, pessoal. Não pode usar. Exatamente. Não é recomendado na gestação, tá? Porque tem um alto nível aí de risco de malformações fetais, né? Problemas em tubos neurais, problemas cardíacos e também do neurodesenvolvimento infantil. Então, nesse caso, né, inclusive alguns países até fazem com que a paciente assine um termo de consentimento quando ela está na idade fértil, quando ela faz uso do valproato. Então, é importante avaliar um paciente. Você tem uma paciente de idade fértil, avisar ela sobre essa malformação que pode vir a dar se ela engravidar, e inclusive introduzir também um método anticoncepcional. Mesmo que ela não esteja planejando, né, Lorena? Mesmo que não esteja planejando, exatamente. Isso é para a prática clínica nossa, né? A carbamazepina também, ela tem um risco, mas é um risco mais moderado, tá? Ela é dose dependente também de levar algumas malformações, né? Interessante também é fazer uma suplementação de vitamina K no final da gestação, quando a pessoa está fazendo uso da carbamazepina. A lamotrigina, ela tem um perfil mais seguro de todos os antiepiléticos, tá certo? Ela tem uma variação do nível sanguíneo dela ao longo da gravidez, então a gente tem que tomar um cuidado. Porque a volemia da mulher muda ao longo dos trimestres, né? Então é importante a gente pensar nesse ajuste de dose, e ela é interessante também para ser usada de uma maneira mais segura, tá? Retorno também rápido aos níveis pré-gestacionais no pós-parto, e também é interessante fazer uma suplementação de ácido fólico, nesse caso, em algumas pacientes, tá? Também a gente tem em relação, né, à lactação dos antipiléticos. Eles acabam sendo muito mais seguros do que durante a gestação. Então, por exemplo, a lamotrigina, ela é muito segura na lactação, a carbamazepina também, inclusive o valproato, ele também pode ser usado na lactação, tá? Entretanto, toma cuidado com aquela paciente que pode vir a engravidar nesse período, tá certo? Então, aí ele pode ser usado, mas tem que aí avisar essa paciente, tá? Caso ela tenha uma nova gestação. Os antipsicóticos também, eles são aí muito utilizados, pensando aí em pacientes bipolares, eles podem aí então ser usados em quadros maníacos, mistos, quadros psicóticos, depressivos, depressões graves como potencializadores, ansiedade como potencializadores, os toques, o TEPT também. E a gente tem uma segurança na gestação, por exemplo, a olanzapina, a quetiapina e a risperidona podem ser usados tranquilamente, tá certo? A gente tem aí também um discreto risco, né, com uso cardíaco, com uso de risperidona, mas mesmo assim, no geral, ela é uma medicação segura. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com olanzapina e quetiapina, por conta de questões metabólicas. Então, a mulher pode aumentar muito a glicemia, levando a diabetes gestacional, e a criança nasce gig, né, nasce com também aí um aumento de peso. A gente tem que tomar cuidado. Então, a olanzapina e a quetiapina, ela tem um bom perfil também na lactação, tanto quanto a risperidona e o aripiprazol também são seguros, tá? Então, eles podem aí ser a primeira geração também, os antipsicóticos primeira geração, geralmente a gente tenta evitar, eles têm maior risco na lactação do que os de segunda geração. O lítio, ele é uma medicação muito importante, especialmente para os pacientes bipolares, tá? Então, ele pode levar, sim, né, um aumento de malformações cardíacas, que são as anomalias de Epstein, tá? Mas ele é uma medicação que muitas vezes é custo-benefício, né? É uma paciente bipolar que só fica bem com o lítio, então ela tem que fazer uso do lítio, mesmo estando gestante. É o que sobra, né, Lorena? É a única opção. Custo-benefício, né? Então, o nível sérico, como eu comentei, a volemia da paciente muda ao longo da gestação. Então, nesse caso, né, a gente tem que sempre dosar o lítio, a litemia vai mudando. Então, a litemia ela pode estar mais, pode estar menos. Então, a gente tem que sempre fazer esse monitoramento trimestral, que é muito recomendado com o uso do lítio. Também a gente tem que pensar
Né, se a paciente aí, as doses elas podem ser reduzidas ou mesmo você parar se a paciente abrir um quadro de pré-eclâmpsia ou se tem uma hipertensão gestacional. Então, tomar cuidado nessas situações. Pós-parto, né? O pós-parto tem até uma discussão que não está no guideline, mas é interessante. Logo após o parto, você tem uma perda de volemia grande, então nesse caso os níveis séricos podem mudar. Então tomar cuidado no pós-parto imediato do uso do lítio, né? A mulher perde muito líquido e aí nesse caso ela pode ter aí uma intoxicação. Tá? Então, depois do parto, retornar a dose pré-gestacional, monitorando de 5 a 7 dias após o parto. Então, esse tempinho é interessante para a paciente ficar aí, né, sendo monitorada. E na lactação, ela é controverso, porque tem um possível risco, sim, de alterações renais e neurológicas também no bebê. Ele pode ficar mais irritado, tá? Mas é tudo muito individualizado, tá certo? Então, ele não é recomendado, nesse caso, para bebês prematuros ou que tem algum tipo de disfunção renal. Nesse caso, a gente evita. Benzodiazepínicos, medicações sedativas ou similares, né? Então, muitas vezes, a paciente vai ter um quadro de uma ansiedade grande na gestação, né? Ou uma insônia severa, um quadro de pânico, isso pode acontecer. E o que a gente faz? Usa, não pode, vai interferir no bebê, né? Quando a gente faz o uso regular próximo do parto, a pessoa já usa o benzodiazepínico de uma maneira regular, pode levar a complicações respiratórias e também sonolência no recém-nascido. Ele pode ficar mais deprimido, tá? Mas aquele uso pontual daquela sua paciente, eu tive uma crise de pânico, posso usar, não posso usar, o que eu faço? Pode fazer, tá? Tem uma menor preocupação, não é isento de riscos, mas tem uma menor preocupação, tá? Drogas Zs, Zolpidem, Zopiclona, eles não vão aumentar o risco de malformação, mas eles associam um pouco a baixo peso, também prematuridade nos recém-nascidos. Aí, quando a gente fala agora de transtorno depressivo maior. Pessoal, então esse é a parte aí que está aberta agora pro YouTube, então estamos encerrando agora esse momento da discussão e agora a gente vai seguir na plataforma, convido vocês para o nosso curso de atualização em psiquiatria e agora vamos destrinchar o tratamento farmacológico, as opções seguras, as opções de risco, as opções que não devem ser usadas no tratamento do transtorno depressivo maior, do transtorno bipolar, do estresse pós-traumático, do transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso na gestação e também na paciente que esteja amamentando. Então convido vocês para a nossa plataforma. Doutora Lorena, obrigado pela participação e vamos seguir na plataforma.